Bom dia, galerinha! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática, hein? Bom, hoje vamos começar a fazer as correções dos exercícios da página 248. E aí, já terminaram? Já começaram? Tá? Então, vamos lá que temos bastante coisinha para fazer hoje, hein? Antes de mais nada, né, um aviso. Eu havia comentado com vocês sobre a possibilidade, do para finalizar se tornar C2, né? Então, se por acaso você já começou a fazer o para finalizar ou já terminou, tá? Não tem problema, tá? Pode até me enviar já, tá? Que eu vou considerar para quem já fez, tá? Que tem um pessoal, né, que eu conheço aí da sala que eles gostam de adiantar, né? De ficarem bem adiantados com a matéria, tá? Então, se você já fez para finalizar, beleza, pode me mandar que eu considero. Quem não fez, tá? Fica tranquilo, ele vai ficar apenas como exercício, não como prova, tá? Porque para a prova de vocês, para a C2 de vocês, o cálculo da C2 de vocês, eu vou usar, tá, um outro tipo de cálculo. Então eu vou considerar participação, presenças, atividades e vou puxar uma parte da nota da gincana, tá? Então na gincana, né, tanto o primeiro colocado como o segundo colocado ganharam uma pontuação, tá? Para nota. Então eu vou pegar essa nota e vou lançar ela, né? Vou distribuir ela na C2, ok? Então, ok? Fiquem tranquilos. Então, para finalizar, não é C2, tá? C2 eu vou atribuir parte da nota, então, da gincana, com mais uma série de outras notas aí que eu vou considerando ao longo do tempo com a participação de vocês. Beleza? Muito bem. Agora voltando aqui para nossas atividades. Diz assim, analise o gráfico a seguir e responda os itens abaixo. Eu estou na página 248. Então nós temos aqui um gráfico, porcentagem de estudantes do nono ano que consomem alimentos marcadores de alimentação saudável e não saudável no Brasil. Então nós temos aí o feijão, né, como sendo saudável. O feijão está lá no alto, né? Legumes, frutas frescas e depois, não saudável, salgados fritos, guloseimas, refrigerantes, né? E alimentos ultraprocessados. Beleza. Então vamos lá, vamos responder aqui. Qual o assunto do gráfico? É o título, né, que está lá em cima, né? Então, porcentagem de estudantes do nono ano que consomem alimentos marcadores de alimentação saudável ou não saudável. E não saudável. B. Os dados apresentados no gráfico foram pesquisados em qual ano? Opa, vamos procurar a fonte. Normalmente, onde está a fonte, está o ano, né, de quando foi gerado esse gráfico. Então, ele foi gerado, a fonte é o IBGE, no ano de 2015. Tá? Qual foi a fonte dos dados? IBGE. Foram utilizadas duas cores nas barras. O que as cores representam? A cor amarela representa os alimentos marcadores da alimentação saudável e da cor verde representa os alimentos marcadores de alimentação não saudável. Quais desses alimentos você costuma comer com frequência? Então, uma resposta muito pessoal. No geral, você se alimenta com mais alimentos classificados como saudáveis ou não saudáveis? Pessoal também. Muito bem. 2. Analise o gráfico a seguir e responda os itens abaixo. Então, vamos analisar o gráfico primeiro, né? Então, está lá o título, ó, porcentagem de brasileiros que praticam esportes ou atividades físicas, 2015. Não praticam, 62,1%, e praticaram 37,9%. A fonte é o IBGE do ano de 2018. Qual é o título do gráfico? Porcentagem dos brasileiros que praticaram esportes ou alguma atividade física em 2015. Qual foi a fonte desse gráfico? IBGE, né? Suplemento, prática de esportes e atividade física, da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, que é o PNAD de 2015. Essa pesquisa foi censitária ou amostral? Justifique sua resposta. Essa pesquisa ela foi amostral. Por quê? Porque não dá para pesquisar todo mundo, tá?
Então eles pegam por amostras de domicílio. D. Qual o tipo de gráfico escolhido para representar os resultados da pesquisa? Qual é o nome desse gráfico? Pizza. Ou gráfico de setor, né? Setorial. Beleza. Em 2015, a população brasileira era de aproximadamente 206 milhões de habitantes. Considerando-se os dados do gráfico, quantos brasileiros aproximadamente praticavam esportes em 2015? Então, opa, e agora? Praticaram esporte em 2015. Então, é 37,9% de 206 milhões. Então, ó, até coloquei aqui, ó. 37,9%, né? 37,9 dividido sobre 100, tá? Dividido por 100. Que multiplica quanto? 206 milhões, tá? Então, eu tenho uma fração multiplicando aqui o 206. Aí eu transformo 206 em uma fração também. Como? Coloco 1 aqui embaixo, ó. Pronto, agora é uma multiplicação. De cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Vai ficar 7.807,4 dividido por 100, que vai dar aproximadamente 78 milhões de praticantes. Ok? Muito bem. Então, esse é o exercício E do 2. Agora vamos para o 3. O 3 fala o seguinte. A professora Janaína fez uma pesquisa com os alunos do 7º ano sobre o hábito de utilizar equipamentos eletrônicos, né? Televisão, celular, computador, videogame. Os alunos analisaram suas rotinas e responderam se utilizam até 4 horas por dia de eletrônico ou mais de 4 horas por dia. Segue o resultado da pesquisa. Então, título: Hábitos de utilizar equipamentos eletrônicos, alunos do 7º ano. Colunas: primeiro, opções. Até 4 horas por dia, né? Foram 24 votos. E mais de 4 horas por dia, 96 votos. Né? Então o pessoal está ligadaço aí na parte eletrônica. Bom, um detalhe, viu? Se você tem o hábito de ficar muito tempo aí preso nos equipamentos eletrônicos, também não esquece de viver, né? Vai curtir a família, vai fazer um esporte, dá uma diversificada, né? Por quê? Porque o tempo está passando, né? Tem várias coisas importantes, né? Para você fazer, para você aprender, além de ficar preso aí no celular ou no computador, né? Ou na televisão. Bom, a pesquisa feita pela professora Janaína envolve 120 alunos do 7º ano. Esse tipo de pesquisa é chamado de censitário ou amostral. Justifique sua resposta. E agora? Vamos voltar na questão. A professora Janaína fez uma pesquisa com os alunos do 7º ano sobre o hábito de utilizar equipamentos eletrônicos, né? Então, ou seja, como ela fez apenas com os alunos do 7º ano, então ela fez com todos os alunos do 7º ano. Então, esse tipo de pesquisa é chamada de censitária. Ela fez um censo, tá? Pois envolveu a resposta, ó, censitário. Por quê? Porque envolveu todos os alunos do 7º ano, ok? Calcule a porcentagem correspondente a cada opção. Eu fiz essa daqui na lousa. Então, até 4 horas por dia, 24 alunos responderam. Então, é 24 alunos de um total de 120. Tá certo? Sim. Professor, onde você arrumou esse de 120? Eu somei, né? Os alunos, né? 24 mais 96, 120, né? Então, eu quero transformar isso aqui em porcentagem. Eu pego a parte dos alunos que ficam até 4 horas e vou dividir pelo total. Vai dar 0,2. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100. Então, 20%. Então, 24 alunos, né, que ficam até 4 horas por dia, representam 20% do total. E o restante, 96 dividido por 120 é igual a 0,8 vezes 100, 80%. Os outros 80%, né, ficam mais que 4 horas por dia nos eletrônicos, tá? Eu sei que essa resposta está certa, por quê? Porque a soma dos dois, ó, tem que dar 100%, ok? Beleza. Então, respondemos a B. Na C, construa um gráfico de barras verticais com a porcentagem que você calculou do item B. Então, olha lá, montei um gráfico aqui. No meu eixo X eu coloquei até 4 horas, depois mais de 4 horas. E aqui no meu eixo Y eu coloquei a porcentagem.
indo de 10 em 10, ó, 10% até 100%. Aí, de acordo com a resposta aqui, eu representei 20% aqui na altura e 80% aqui, né, para mais de 4 horas. Ok? Beleza. Tranquilo. Aí vem o D. Construa um gráfico de setores com os dados dessa pesquisa. Calcule o ângulo de cada setor com o auxílio de um transferidor e marque os ângulos correspondentes, preencha na legenda, tá? Eu não fiz aqui, não vou representar para vocês na lousa, vou apenas mostrar o cálculo para vocês relembrarem. Então, cadê você? Então tá aqui, ó. O que você tem que fazer? Você tem que pegar esse resultado e transformar ele em graus. Então, 360 graus representa 100% do meu gráfico de pizza. Que aqui nós estamos falando do gráfico de pizza, tá? Sobre 20, né? 20%, né? Para x, que é o que eu quero encontrar, né? Então, eu quero transformar isso aqui em graus. 100% sobre, né? Dividindo 20%. Faz uma multiplicação em x, isso aqui é uma regra de 3 simples, tá? Então vai ficar 100x igual a 360 vezes 20, 100x igual a 7.200. Sempre está multiplicando, vai descer dividindo. X igual a 7.200 dividido por 100, x igual a 72 graus. Ok? Então, já achei, ó. 20% representa 72 graus no meu gráfico. E depois, fazendo com 80%, é só você pegar 80 e colocar no lugar do 20 e fazer novamente um cálculo. Você vai chegar no valor de x de 288 graus. Aí você monta um círculo. No meu aqui já tem um círculo, né? Já tem a circunferência. Eu acho que no seu também já deve ter. Pega o seu transferidor, vai com o meio do transferidor em cima desse pontinho aí central da sua circunferência e localiza aí, ó. Cadê? 72 graus. Aí você vai lá para um pontinho e liga uma reta do centro até a extremidade. Depois, o que sobrar só pode ser 288 graus, tá? Então, tá lá, o seu gráfico vai ter que ficar assim, ó. Essa parte bem maior, que representa o pessoal que fica mais de 4 horas nos eletrônicos, que é 288 graus, e esse pedacinho aqui da pizza aqui, que representa 72 graus, que é o pessoal que fica até 4 horas navegando aí. Beleza? Então, ó, ele já tem um espaço do gráfico para você, então é só você achar esses graus, pode até pintar certinho para identificar com uma legenda, tá? Show! Tarefa: analise o gráfico abaixo e responda as perguntas a seguir. Qual é o título do gráfico? Vamos analisar o gráfico primeiro, né? Então lá está só, médias salariais no Brasil em 2017. Então ele está falando, ele está mostrando para a gente a média nacional, que é a média do Brasil, que é de R$ 2.178. E aí ele começa a fazer a comparação entre mulheres, entre quanto ganha uma mulher, um homem, quanto ganha um branco, quanto ganha um preto, quanto ganha um pardo. Tá? Então, mulher ganha em torno de R$ 1.868. Homens, R$ 2.410. Brancos, R$ 2.814. Pretos, R$ 1.570. E pardos, R$ 1.606. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá? Mas esse negócio de diferença salarial de homem para mulher, de branco a preto para pardo, essas coisas, o Bruno já comentou com vocês, né, sobre isso, né? Acho que várias vezes. Isso é coisa lá dos antigos, tá, gente? A gente tem que se livrar desse negócio aqui de ficar diferenciando as pessoas, tá? Todo mundo igual. Bom, seguinte, voltando aqui no nosso assunto da matemática. Então, beleza, tem o título, tem a média salarial. Agora vem as perguntas. Qual é a fonte de dados? Opa, IBGE 2017. Como se chama esse tipo de gráfico? Ele é um gráfico vertical ou também conhecido como gráfico de colunas. Legal, muito bem. D. Essa pesquisa foi censitária ou amostral? Justifique sua resposta. Como eu estou falando a nível Brasil, ela foi amostral, por amostragem, né? Não tem como pesquisar todo mundo.
Qual a média salarial no Brasil? R$ 2.178, tá? Já está sendo informado lá no gráfico. Segundo o gráfico, quem tem a média de salarial mais alta? Os homens ou as mulheres? Quanto a mais? Então, você tem que pegar a média de salário dos homens e subtrair a das mulheres. Então, cadê? Onde está aqui? Então, ó, homens, 2.410 menos das mulheres, 1.868. Então, nós temos aí uma diferença de R$ 542. Então, os homens têm uma média aí a mais de R$ 542 de salário. Em relação à cor ou raça, quanto a população de cada cor ou raça recebe mais ou menos do que a média no Brasil? Tá? Então, ele está perguntando em relação à média. Então, no caso dos brancos, então, 2.814 menos 2.178. Então, no caso, eles recebem R$ 636 a mais. Em relação aos pretos, 2.178 menos 1.570, 608 a menos. Em relação aos pardos, 2.178 menos 1.606, fica R$ 572 a menos. Ok? Exercício 2. O Sr. Carlos montou um gráfico para analisar o saldo da sua empresa no primeiro semestre do ano. Veja os resultados. Então, qual é o título do gráfico? Saldo da empresa do primeiro semestre em R$ 1.000. Quando ele fala em R$ 1.000, tá vendo esse seu eixo vertical aí? Tá? Então, ele representa os R$ 1.000, né? R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 30.000, R$ 40.000, tá? E o próprio gráfico já está apresentando nele também um rótulo, né? Que é o saldo nesses períodos aí, em cada mês. Em quais meses a empresa obteve saldo positivo? Então, saldo positivo tem que estar acima do zero, né? Acima do meu eixo X. O que for para baixo é do negativo. Então, em janeiro, em março, em maio e em junho. Em quais meses a empresa obteve saldo negativo? Em fevereiro e em abril. Legal. Analisando os saldos dos meses do primeiro semestre, ao final desse período a empresa obteve um lucro ou um prejuízo? De quanto? Então tem que calcular todo mundo agora, os positivos e os negativos. Então vai ficar assim, ó. 28 menos 5 mais 8 menos 15 mais 20 mais 35. Então, o resultado final, R$ 71.000 de lucro ou prejuízo? De lucro, né? Porque se você, o próprio gráfico já mostra essa tendência para a gente, porque a maioria das barrinhas estão acima, estão com saldo positivo, né? Se a maioria das barrinhas estivesse para baixo, né? Aí fatalmente o saldo seria negativo. Beleza. Então, exercício 3. O gráfico a seguir traz informações sobre o bioma na Amazônia, né? E analisando o gráfico, responda as perguntas. Então, olha lá, letras pequenininhas, né? Então, temos um gráfico aí da Amazônia falando sobre os mamíferos, os répteis, agora ficou bom, aves, peixes, flora, anfíbios, né? E tudo mais. Qual é o conjunto mais numeroso? De acordo com os dados que nós temos aqui, a flora. Qual a classe de animal é menos numerosa? Os anfíbios. O bioma da Amazônia tem ao todo quantas espécies? Então, esse aqui é o exercício C3. Então, o bioma tem 18.253 espécies. Né? Aí teria que somar tudo aí. D. Há mais espécies animais ou vegetais? Quantas a mais? Então, ó, animais, 5.024. Vegetais, 13.229. Se você pegar 13.229 menos 5.024, então nós vamos ter o quê? 8.205 espécies vegetais a mais, né? Então nós temos mais espécies vegetais. 4. Analise o gráfico abaixo e responda as perguntas a seguir. Então vamos analisar que gráfico é esse. Já sei que é um gráfico de linhas ou linear. Analise o gráfico abaixo e responda as questões. A taxa de
analfabetismo no Brasil para pessoas com 10 anos ou mais, tá? Isso colocado em porcentagem. Então ele está fazendo uma análise aí de 2007 a 2015. Vocês podem perceber que esse meu gráfico linear ele teve uma queda, né? Analisando o gráfico, o que você conclui em relação ao analfabetismo no Brasil? A conclusão, se você analisar o gráfico, é que ele está diminuindo ao longo do tempo, tá? De 2017 a 2015. Entre quais anos ocorreu uma considerável diminuição do analfabetismo no Brasil? Entre os anos de 2009 e 2011, foi onde deu aquela maior queda. Em sua opinião, quais ações são importantes para diminuir a taxa de analfabetismo no Brasil? O que você acha? Que a apostila aponta algumas coisas. Sugestão de resposta. Conscientização da população em estudar. Parar de estudar para quê? Né? Campanhas para incentivar jovens e adultos a não pararem de estudar, para voltar à escola, horários, conteúdos, metodologia adequada para alfabetizar jovens e adultos, etc. E de repente mais alguma coisa que você lembrou aí, tá? Então, antigamente era comum as pessoas falarem, eu estudo até... Já comentei isso com vocês. Eu estou olhando meu cabelo aqui. Eu estudo até... meu pai estudou até a 4ª série. Minha mãe estudou até a 3ª série, no ensino fundamental, tá? Então, naquela época, né, era meio comum, né? Vamos dizer assim, que era meio que aceitável isso, né, naquela época, né? Quem tinha o 8º ano, naquela época iria dar do 1º ao 8º ano, né? É como se tivesse uma faculdade, né? Não, porque você tem que estudar até o 8º ano, né? Meu filho tem que estudar até o 8º ano. Beleza. Aí surgiu apareceu um tal de ensino médio, né? Não. O aluno, a pessoa, se quiser arrumar um bom emprego, tem que ter estudado até o ensino médio. Então, foi o ensino médio. Aí começaram a vir também as faculdades. Não. Porque a pessoa ela tem que ter uma faculdade, né? Ou seja, no ensino médio já não serve, ela tem que ter uma faculdade para ela poder ser alguém na vida, ter um bom emprego, né? E tudo mais. Tanto é verdade que muitas pessoas, tá? Até nos dias de hoje, elas não encontram trabalho ou não conseguem entrar naquela área, naquele ramo que elas gostariam. Por quê? Por falta de estudo. Ou porque não concluiu, né? Ou porque não concluiu o ensino fundamental, ou porque não concluiu o ensino médio, ou porque começou a faculdade e não terminou, parou, trancou matrícula, né? Então, tem tudo isso. E um detalhe, tem mais coisas para pesar em cima aí, ó. Isso é tudo para vocês analisarem o que vocês estão pensando no futuro, tá? Então, parar de pensar jamais, parar de estudar jamais, hein? Mas é cansado, né? Cansativo. Concordo com vocês que às vezes é cansativo, né? Mas vocês estão estudando para quê? Vocês estão se preparando para irem para o mercado de trabalho, tá? Para evoluírem, chegarem ali no ensino médio, conseguirem chegar numa universidade, passar essa fase da universidade. Muitos de vocês, né, espero que todos, irão continuar estudando para buscar um mestrado, um doutorado, né, tudo mais, tá? E nesse meio do caminho aí vocês já vão estar trabalhando, tá? Ou na própria empresa que vocês resolveram criar, ou irão trabalhar para alguma empresa, tá? Então, tudo isso conta. Então, é muito melhor, né? Vou ver que vocês estão cansados e ralando agora e lá na frente irão conquistar, né? Algo melhor, né? Chegar a realizar o sonho de vocês, do que encontrar vocês lá na frente, descobrir que você, devido ao seu cansaço de estudar aqui atrás, não conseguiu conquistar nada lá na frente. O que você vai ter que fazer lá na frente? Né? Você vai ter que ralar para tentar conquistar alguma coisa na vida. Perceberam? Por quê? Por falta dos estudos. Por quê? Por falta de empenho nos estudos aqui atrás, tá? Então,
infelizmente, nós estamos numa geração, estamos indo aí para a quarta geração, aonde vocês são obrigados a amadurecerem mais rápido, ok? Ah, mas eu gosto de brincar. Eu também gosto de brincar. Eu sou um professor criança, né? Eu sou uma eterna criança, tá? Então eu gosto de brincar, jogar bolinha, jogar bola, pular amarelinha, o que mais? Ainda tem meus filhos aqui ainda, né? Andar de bicicleta, jogar bola, nossa, virar piruleta, tudo isso aí, tá? Então, ó, aqui pode faltar um pouquinho de cabelo, mas o espírito é jovem. Isso que conta, ok? Muito bem, muito bem. Então, ó, fica a dica, tá? Ah, e aí, só para concluir, então tinha esse esqueminha aí, não? Estudar até o fundamental era bom, depois aí veio então de oitava série, ensino médio, universidade e tudo mais. E para ir no meio e para juntar no meio do caminho, naquela época surgiu uma tal de datilografia. Quem tivesse datilografia era como se tivesse, fosse quase um doutor. O que aconteceu? Todo mundo foi fazer datilografia, né? Pelo menos quem podia na época. Aí começou a surgir uma tal de computação, né? Aí o pessoal começou a deixar a datilografia um pouco de lado e ir para as escolas de informática, né? Aprender informática, né? E tudo mais, digitar um texto, mexer com imagem, tudo mais. E nesse período a tecnologia foi evoluindo, né? Então tudo isso contava. Conta ainda? Com certeza. Então não basta falar assim, eu estou no sétimo ano do ensino fundamental. Beleza. Você tem aula de inglês, você tem aula de espanhol, porque são idiomas que eles serão cobrados de vocês em algum momento, principalmente quando você chegar lá na parte de fazer um mestrado, um doutorado, encontrar um bom emprego, tá? Porque muitas empresas, dependendo daquilo que você quiser fazer, vão exigir o inglês de você, espanhol seu, tá? Perceberam? Porque o nosso Brasil tem mas muitas empresas estrangeiras, ok? Então, quem tem essa facilidade com o idioma, tá? Sai na frente dos melhores qualificados. Ah, mas isso não quer dizer, mas meu inglês é muito ruim, por exemplo. Isso quer dizer que vai ser sempre assim. Então, depende de você, né? Montar um planejamento seu e pessoal e começar a rever inglês novamente. Se não for agora, que seja depois, tá? Mas que ele aconteça. Feito? Beleza? Então, vamos lá. Quero ver vocês brilharem lá na frente, hein? E aí vocês me chamam daqui a alguns anos. Ó, professor, eu sou o aluno tal, lá do Emmanuel, né? Tá lembrado de mim? Claro que sim, né? Estou te convidando para vir aqui onde eu estou, aqui ou na minha empresa, sei lá onde você estiver, para tomar um cafezinho. É claro que eu vou, né? Desde que eu não tenho que pegar avião, né? Porque senão fica muito caro esse café, né? É óbvio que eu vou, sem problema nenhum. Nossa, com muito orgulho. Beleza? Chique. Então, já me perdi aqui. Estou falando assim do gráfico de Lima. Estou no 5 agora, ó, página 254. Em uma eleição participaram 3 candidatos, A, B, C. O candidato A recebeu 35% dos votos, o B recebeu 20% dos votos, o C 30% e 10% foram brancos e nulos. Represente esses dados na forma de gráficos, na barra horizontal, né, e na forma de setores. Então, ó, vocês vão pegar essa porcentagem e vão colocar aqui, ó, só que agora o gráfico ele é tipo uma coluna, só que na horizontal, tá? Então vocês vão aprender a se representar aqui, ó, essas porcentagens, 35, 25, 30 e 10%. Ponto. Aí vocês vão ter que pegar essa porcentagem e transformar ela em graus, usando esse esqueminha aqui, ó. Opa, isso, usando esse esqueminha aqui, ó, tá? Por quê? Porque ele está pedindo um gráfico de setor na sequência, tá? Ele já deixou no esquema aqui para vocês, ó. A circunferência, a legenda, é só montar agora, tá? Fazer o cálculo e montar. E por último, para a gente finalizar, uma escola realizou uma pesquisa com alunos sobre a preferência de esporte em um campeonato. Os alunos puderam escolher uma das 3 opções, basquete, futebol e vôlei. Ao contabilizar os votos, 810 dos 1.800 alunos preferiram basquete,
30% futebol e o restante optou pelo vôlei, tá? Faça os cálculos necessários no seu caderno e construa o gráfico de setores com os dados dessa pesquisa. Então, o que está faltando aqui? Está faltando a porcentagem daqueles que preferiram basquete. Então, você tem que pegar esse 810 aqui, em relação a 1.800, e descobrir que porcentagem que é essa. Eu fiz o cálculo aqui, ó. 1.800 alunos é o total, o que representa, né, 100% dos alunos. 810 que foram pesquisados para X, então eu quero descobrir que porcentagem que 810 representa, tá? Faz uma multiplicação em X, regrinha de 3, 1.800x igual a 81.000, x é igual a 81.000 dividido por 1.800, dá para cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, fica 810 dividido por 18, x igual a 45%. Então 810 representa 45%. Eu já tenho 30% daqueles que escolheram futebol. A diferença vai ser a galera do vôlei, né? Então, se eu tenho 30% mais 45%, eu já tenho 75%. Para 100 falta quanto? 25%. Então, 25% foi o pessoal que optou pelo vôlei. Pega essa porcentagem, transforma em graus e monta o seu gráfico aqui. Beleza? E tem mais uma aqui. Agora é sua vez, né? Com o auxílio do professor, faça uma pesquisa na sala e monte o gráfico de setores, tá? Então, ó, essa aqui deixa quieto, né? Infelizmente, né? Isso aqui seria uma ação, né? Seria uma atividade presencial. Beleza. Mas ano que vem nos aguarde. Ano que vem estaremos aí. Já, vamos aproveitar, vamos concluir, vai, essa unidade. Você aprendeu gráfico de barras utilizado para comparar dados entre itens ou dados de um período. As barras podem ser horizontais ou verticais, e o gráfico de barras verticais é também conhecido como gráfico de colunas. O gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, cada setor ou fatia de um gráfico é proporcional ao valor referente àquele da parte do todo. O gráfico de linha utiliza a ideia de localização de pontos no plano. Esse tipo de gráfico geralmente é usado para analisar se houve crescimento ou diminuição dos dados apresentados em um intervalo de tempo. Os infográficos unem imagem e textos, né? Informativo. Podem conter mais de um tipo de gráfico. Tipos de pesquisa. Pesquisa censitária é feita com todas as pessoas de um grupo. E pesquisa amostral é feita apenas com uma parte do grupo. Ok, gente? Valeu? Obrigado aí pela paciência e pela audiência. Eu falei que a aula ia ser extensa hoje, né? Ia ser longa hoje. Tá? Então, dúvidas, vai anotando aí para o nosso plantão. Tem plantão hoje, todo mundo lá no plantão. Que eu já vou começar a comentar sobre isso aqui, ó. Estatística, tá? Mas é um assunto aí, ó, bem legal, que ele é sequência do que nós estamos vendo aí, tá bom? Tchau, boa semana para todo mundo e até a próxima.